Meninas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas à nossa live de hoje. Então, estamos aqui hoje para conversar com a Luciana, que foi uma aluna minha que fez o curso de retorno ao trabalho, e ela vai compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como é que foi essa experiência. Ela teve um estoque maravilhoso, conseguiu amamentação exclusiva, então ela vai conseguir contribuir muito aí para vocês, para falar como é que foi esse processo e o que ela pode trazer de bom, tá bom? Então deixa eu ver se ela já entrou aqui para convidar ela aqui para nossa live. E aí, gente, estão animados? Cadê? Eu achei ela aqui. Vamos adicionar. Aí. Estão me vendo, me ouvindo bem aí, meninas? Me contem. Sim. Acho que a minha internet tá meio ruinzinha por causa da chuva. Olá, tudo bem, Lu? Olá, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Me ouvindo bem, Lu? Sim, tô te ouvindo. 100%? E aí me conta um pouquinho. Eu vou começar me apresentando rapidinho, depois você se apresenta, tá bom? Para quem não nos conhece aí. Então, eu sou Paula Cunha, sou biomédica e consultora de amamentação. Ajudo mamães aí desde o início do processo de gestação, a se preparar na gestação, no pós-parto, no retorno ao trabalho e também no desmame. Então, eu convidei a Lu aqui para participar desse momento aqui com a gente, porque eu sei que é um momento de muita ansiedade, o retorno ao trabalho, onde a gente fica cheio de insegurança. E a Lu, graças a Deus, teve um resultado muito bom, né? Lutou bastante por isso. E eu convidei ela aqui para poder participar com a gente. Vou deixar ela se apresentar um pouquinho para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Luciana, eu sou de Montes Claros, norte de Minas Gerais. Eu tenho 34 anos, sou farmacêutica, eu trabalho em indústria, trabalho no controle de qualidade de uma fábrica de insulina. E eu sou mãe do Arthur, de 10 meses, faz 10 meses essa semana, agora na quarta-feira ele completa 10 meses. E sou mãe de primeira viagem, então ainda tô aprendendo aí muito aí do mundo da maternidade. E fui aluna da Paula no workshop de retorno ao trabalho e amamentação. E aí, Lu, conta aí pra gente, como é que foi o início da amamentação? Sofreu, não sofreu, foi tranquila? Conta um pouquinho pra gente. Então, Paula, antes de começar, eu só queria agradecer pelo convite, porque a sua página me ajudou muito, as suas dicas, os seus conselhos, e eu acho que isso é muito importante, né? Sou sua seguidora, assim, assídua e admiro muito o seu trabalho. Bom, do início da amamentação, graças a Deus eu não tive nenhum problema. E eu acho que o que mais foi importante para isso foi que eu busquei o conhecimento antes mesmo de ganhar neném. Eu acompanhei várias amigas e colegas que eu via relatos assim, ai, mas amamentar é horrível, e feriu tudo, e sangrou, e foi terrível, e eu detestei. Só depois que eu chamei uma enfermeira, uma consultora, eu chamei alguém que resolveu. E eu pensava, gente, mas se tem que chamar alguém para resolver, então eu vou chamar logo, né? Então, durante a gestação ainda, já próximo ao final da minha gestação, eu fiz consultoria de amamentação para aprender tudo que eu precisava, para não sofrer igual todo mundo me relatava, né? Então, tudo em relação à massagem, à ordenha, à pega, a compressa fria, compressa quente, etc, que pode, que não pode. Então, eu adquiri esse conhecimento antes. Então, já no início, logo quando eu ganhei, eu não tive nenhuma dificuldade. Mas com uns 10 dias de nascido do meu filho, eu comecei a sentir um pouco de sensibilidade. E eu vi que é porque ele não abria muito a boquinha para fazer a pega, né? Ele fazia meio que um biquinho. E meu irmão até brincou comigo e falou assim: você fez o curso, mas ele não fez. Então, no primeiro sinal de desconforto, eu já chamei novamente a consultoria para já corrigir a posição do neném, corrigir a pega, me ensinaram, né, corrigir a boquinha. Então, eu não tive nenhum problema em relação a isso, não tive nenhuma fissura, nada assim que dificultou minha amamentação. Graças a Deus, né, foi muito tranquilo. Eu acho que isso ajudou com que eu estivesse amamentando até hoje.
Com certeza, né? Eu falo que 9 em cada 10 mães sofrem no início da amamentação. E o momento correto, realmente, da gente aprender é na gestação. Porque se você já sabe quando, que nem você já sentiu uma sensibilidade, você já sabe quando que tem que procurar ajuda. Você já sabe um pouquinho de pega, de posicionamento, o que que pode, o que que não pode, o que que tá certo, o que que tá errado. Isso facilita muito o processo. O mundo ideal é que todas nós possam, né, ter esse momento, esse conhecimento desde o início, realmente, na gestação, né? Antes do problema aparecer. Eu sempre falo que depois que o problema aparece, demora muito mais para se resolver do que se a gente já soubesse quando procurar ajuda desde o início, tivesse todo esse conhecimento. Parabéns aí, viu, Lu? Lu, então me conte lá um pouquinho, então, como é que foi a questão da amamentação mesmo? Você se sentia preparada? Com quanto tempo você precisou retornar ao trabalho? Você se sentia preparada? Como é que foi? Então, a empresa que eu trabalho, ela concede os 6 meses de licença, então já garante ali a amamentação mínima recomendada, né? Exclusiva. E eu consegui ainda tirar alguns dias de férias, então eu retornei ao trabalho quando meu filho tinha acabado de completar 7 meses. Foi difícil, né? Por mais que a gente busque o conhecimento, a gente tem aquele sentimento de, nossa, eu vou deixar meu filho, como é que vai ser? Ele vai parar de mamar, ele vai largar o peito. Eu sou a pior mãe do mundo que eu tô deixando meu filho. Dá aquela angústia, dá aquele desconforto. Mas, ao mesmo tempo, em relação à amamentação, eu tinha uma certa tranquilidade, porque eu já tinha conseguido fazer um estoque, né? Eu já tinha algum conhecimento em relação à ordenha, ao armazenamento. Desde que o meu filho nasceu, o Arthur nasceu, ainda no hospital eu fiz a minha primeira doação de leite e até os 4 meses do Arthur eu doava leite para 2 bancos de leite, 2 hospitais da cidade. Mas era um volume menor, né? Então, assim, eu doava 2 frascos por semana. Então, ainda não era o que eu precisava para poder, né, atingir o que ele precisa de demanda hoje. Mas eu comecei a fazer meu estoque, fui aos poucos, né, tentando fazer, e depois o seu workshop também me ajudou muito, eu vou falar mais na frente do workshop, mas isso me deu uma certa tranquilidade. É claro que a gente ainda fica com medo, né, de não dar certo, mas o fato de eu ter o leite, né, estocado, eu tinha aproximadamente 7 litros de leite quando eu voltei ao trabalho, no dia que eu voltei. Então isso me deu uma certa tranquilidade de que pelo menos um tempinho ali eu ia conseguir manter o meu filho tomando leite materno, mesmo se por um acaso ele parasse de mamar, né? Porque a gente escuta muita coisa. Então, foi assim no retorno, né? A gente fica angustiada, a gente fica aflita, a gente escuta muita coisa, mas deu tudo certo. Acho que, né, eu consegui fazer o estoque e isso me ajudou muito. Como que é o nome do teu pequeno? Arthur. O Arthur. O Arthur ficava quanto tempo? Ele ficou com o pai, ficou com a avó, ficou na escolinha? Quanto tempo ele ficava longe de você? Então, a gente fica afastado mais ou menos de 7h30 da manhã, 7h20 da manhã, 7h30 da manhã, até por volta das 5, 5h30 da tarde. Uhum. E ele fica... A minha avó mora aqui em Montes Claros também, e eu deixo na casa da minha avó e fica uma pessoa para cuidar. Eu preferi fazer dessa forma porque tem a possibilidade de uma vez na semana a gente trabalhar de casa, ou eu ou meu marido, então nesses dias ele fica aqui com a gente. Mas aí a gente fica esse período todo fora, né, afastado. É um período grande, né? E quanto de leite mais ou menos vai por dia? Agora que ele já se alimenta, né? Ele já estava em introdução alimentar. Isso. Ele toma mais ou menos ele toma acho que 3 saquinhos de 180 ml, mais ou menos, durante a minha ausência. Uhum. E quando chega pra mamãe? Fica querendo... é o peito. E a noite inteira agora também, eu acho que tá matando a saudade toda. Eu falo, faz 2 meses que você retornou? Eu voltei no dia 25 de abril. Vai fazer 3 meses. 3 meses já, né? E me conte como é que foi, agora falando do teu desempenho lá na empresa, você conseguiu voltar? Como é que foi? Porque é difícil, né? A gente fica com o coração... Difícil.
O primeiro dia foi muito sofrido. Eu ficava pensando o tempo inteiro no meu filho longe de mim, como que ia estar. Então, a minha cabeça realmente no primeiro dia, né? Mas a gente já chega, já entra na rotina, nas mil coisas para fazer. E quando você não tá tendo nem muito tempo para sofrer. E o Arthur foi muito tranquilo para ele. Eu fiz, uma semana antes de eu retornar ao trabalho, eu fiz um simulado. Eu, meu marido, a gente fingiu que eu tava indo voltar para ver o tempo que ia demorar para levar na casa da minha avó, como que ele ia ficar lá. Então, assim, as angústias aí de adaptação, eu consegui estar ali por perto, vendo como que estava acontecendo antes de voltar. E quando eu voltei, já foi bem tranquilo. Eu falo, a criança surpreende a gente nesse momento, né? É super rápido. A gente que sofre um pouquinho mais como pais mesmo, né, Lu? Mas depois vai embora, né? Depois a gente engrena e vê que é bom também voltar, né? Eu falo para as mães, a gente fica preocupada de voltar, mas é bom também, tem um lado bom, né? De você voltar a se sentir mais útil, mais mulher. Então, é bom, tem essa parte boa também. E você considera que você teve sucesso nesse retorno ao trabalho, com a amamentação? Como que você descreveria hoje? Eu considero que sim, porque, na verdade, assim, a gente precisa de muita força de vontade e entender muito o objetivo e o propósito por qual a gente está fazendo isso, a importância do leite materno para a criança. Porque se você não entende a importância disso, você desiste. Porque se eu te falar que é fácil, não é. Né? A empresa onde eu trabalho, igual eu falei, era uma indústria. Eu tenho o prédio onde é a indústria, o controle de qualidade onde eu fico, e eu não tenho um local lá dentro para ordenhar. Então, eu preciso todos os dias, depois do almoço eu saio, eu vou até o posto médico, né, que é em outro prédio, para poder ordenhar. Então, assim, se você pensar aí em toda a logística, no trabalho que dá, vontade de desistir mesmo. Então, assim, desde o primeiro dia que eu voltei, todos os dias que eu estive na empresa, eu nunca desisti nem um dia sequer de ir lá tirar o leite, porque eu tinha forte o meu propósito de que eu queria manter a amamentação do meu filho, porque eu sabia da importância disso. Então já teve dia que eu esqueci uma peça da bombinha e tive que tirar na mão, mas foi assim mesmo o que deu para não deixar de fazer, né? Porque eu pensava assim, se eu deixar de fazer um dia, eu vou deixar de fazer 2 e vai acabar não tendo, vai parar uma hora. Né? O planejamento aí, graças a Deus, né, Lu? Você se planejou, fez todos os testes antes para tentar fazer desse momento se tornar o mais tranquilo possível. Então, na tua empresa não tinha o ambiente para você coletar, você tinha que ir até outro local próximo para conseguir fazer a coleta? Isso. Quando eu retornei ao trabalho, a minha empresa não tinha um local onde as mães pudessem ordenhar. Mas mesmo assim eu não desisti. Todos os dias eu ia com a minha bolsinha, eu levava todos os dias a bolsinha com o Gelox, né, com os saquinhos. Depois eu posso até colocar o link da bolsinha, que ela é bem bacana, ela é própria para a mãe. E eu chegava lá todo dia no posto médico, batia na porta e falava: me arruma um lugar para tirar leite, eu preciso, o peito está cheio. E aí eles foram muito acolhedores e todo dia, não, usa aqui hoje a sala do médico, que não está tendo consulta agora, usa a sala do dentista. Então eles sempre me cederam algum espaço que tivesse uma condição que eu pudesse ordenhar, né? Porque dentro do prédio que eu trabalhava ia ter que ser no banheiro, não ia ser uma condição adequada. E recentemente, acho que foi na última semana, eles inauguraram a sala de apoio ao aleitamento materno. Então, assim, eu pude participar, acompanhar, né? Eu testei a bomba lá, a dupla, né? De dar os inputs para a sala, do que precisava. Então, hoje a mãe chega, ela já tem um espaço para recebê-la, parece um quartinho de neném, a foto do seu filho tá lá penduradinha para, né, te estimular. Então, hoje a empresa já conta com esse espaço e eles têm planos para ampliar, então, a sala de amamentação, ela ainda fica no posto médico, eu ainda preciso ir lá fora, mas eles têm planos de fazer uma outra dentro do prédio, né, para que as mães não precisem sair, as que trabalham lá dentro. E também tem outros planos que eles já falaram que talvez futuramente do neném poder entrar na empresa para amamentar, algumas coisas do tipo. Então eu fiquei muito feliz em ver isso acontecendo, sabe? Porque realmente quando eu voltei a gente ainda não tinha uma estrutura para isso. Em poder participar dessa mudança, né? Ver que a tua luta ali, você, de alguma forma, você
influenciou eles ali e você pôde acompanhar toda essa mudança. Muito legal. Que mais empresas se inspirem, né? Nisso eu falo, eu vejo muito mamães que precisam ir ao banheiro, né? Se a gente não gosta de comer no banheiro, imagine ter que ordenhar, né? Situações aí difíceis realmente da gente lidar. Então eu fico muito, muito, muito feliz sempre que eu vejo uma empresa que realmente defende, que busca o melhor pelos funcionários, porque não existe nada melhor do que você. Se você for uma boa mãe, você vai ser a melhor funcionária possível, né? Então, as empresas que conseguem entender isso realmente faz totalmente a diferença. E me conta, o que você acha que te ajudou mais nesse processo? Foi a parte ali da organização, do planejamento, tua rede de apoio, tua força de vontade? Me conta aí, o que mais te ajudou e mais fez diferença no teu processo, que você acredita? Então, eu acho que o que mais me ajudou e o que mais fez diferença foi realmente todo o conhecimento que eu consegui adquirir em relação a isso. Porque quando a gente pensa em, eu tenho que montar um estoque, a gente não tem muita informação. E quando você olha, por exemplo, a caderneta da criança, você tem as recomendações do Ministério da Saúde que elas não atendem à demanda que a gente precisa para retornar ao trabalho. Então eu pensava, gente, 15 dias, meu leite congelado 15 dias não vai dar, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso. Na sua página também tem muita informação em relação a isso. E o próprio workshop me ajudou muito a tirar dúvidas em relação a isso. E eu fui pesquisar o que normas de outros países falavam, por que o Brasil estabelecia 15 dias, quais eram as condições que eu precisava para que o meu leite pudesse ficar armazenado por mais tempo. O próprio banco de leite, quando eu comecei a fazer a doação, me ajudou muito nisso, porque eles ensinaram todas as questões de higiene, de como era a maneira correta de fazer a ordenha. Então, todo esse estudo, todo esse conhecimento, toda essa curiosidade de entender como que isso iria funcionar, como que eu tinha que organizar o leite, né? Todo organizado em FIFO, First In, First Out. Então, antes de voltar, eu organizei tudo, os mais antigos primeiro. Então, tudo isso me ajudou a manter esse estoque, a fazer essa organização, né? Foi muito conhecimento. E o estímulo. Porque desde o momento que eu comecei a doação, né, é uma via de mão dupla. Você ajuda e você é ajudado também, porque isso me ajudava a estimular. E quando eu precisei interromper a doação e começar a montar meu estoque, eu já tinha um ritmo de ordenha diário, sabe? Então, acho que isso foi essencial para eu conseguir manter a amamentação até o momento. Eu vou fazer uma pergunta que você já respondeu aí, mas que é importante para as mamães. A maior dificuldade, o que elas mais me falam, é que elas acham que não vão ter leite, né? O suficiente. Eu não vou conseguir. Hoje em dia eu tento tirar na bombinha, não sai nada. E sempre é isso, né? Então não vou conseguir ter estoque. E o que precisa, Lu? Conta aí pra gente conseguir um estoque legal. Estímulo, primeiro, estímulo. Quanto mais você estimula, mais você tem. Inclusive, por exemplo, às vezes tem um fim de semana ou outro que tá meio corrido, eu acabo não conseguindo fazer a ordenha direito, aí parece que dá uma caída. Aí você tem que estimular de novo para conseguir voltar ao ritmo. Então, o primeiro ponto é o estímulo. E é uma coisa que você fala muito, inclusive, bate muito nessa tecla do estímulo. E eu acho que outro ponto que é muito importante, isso quase foi um fator que me atrapalhou um pouco, é a questão da cabeça, né? Porque perto do retorno ao trabalho, a gente fica na cabeça com aquele negócio de eu preciso montar meu estoque, não vai dar meu leite, não vai dar, por que eu não tirei leite para guardar lá no início, que era aquela fartura toda e não vai dar. E aí as pessoas começam a falar, né? Essa foi uma dificuldade, acho que a maior dificuldade, as pessoas começam vai voltar a trabalhar, pode desistir. Pode comprar a fórmula. Vixe, meu peito secou com 3 dias. Nossa, com uma semana meu filho parou de mamar. E a gente vai ficando com isso na cabeça e isso dificulta muito. E também quando eu começava a fazer as contas, eu falava, gente, não bate, a conta não bate. Porque ele vai mamar X vezes e eu vou conseguir tirar tantas. A conta não bate, não vai dar. Então, assim, isso interferiu muito, né? Eu cheguei em um momento que eu ficava desesperada, que eu queria que saísse mais. E eu falava, gente, não vai dar, não vai dar. Então, isso foi um problema para mim. E o que mudou minha forma de pensar foi o seu workshop, né? Então, quando eu fiz o seu workshop, eu já sabia, assim, de algumas coisas da teoria, até mesmo que eu aprendi na sua página, no banco de leite, do que eu já fazia, do que eu tinha estudado. Mas essa questão do, a teoria é assim, mas a minha realidade é diferente. E aí, não vai dar?
Então, o seu workshop foi muito importante para que eu pudesse ver que, mesmo não sendo 100% o que a teoria fala, o que era mais importante eu ia conseguir seguir e que ia dar certo. Então, isso tranquilizou muito minha cabeça. Eu lembro de você falar, não, vai dar certo. Eu falei, gente, eu falava assim, gente, mas eu fiz a pergunta, falei, mas essa conta não bate, porque ele mama X vezes. Não, vai dar certo, que você vai tirar à noite, que você vai tirar fim de semana, vai dar. Então, isso me tranquilizou muito, isso fez com que eu conseguisse seguir no meu estoque. Uhum. Legal, Lu. Fico muito, muito feliz aí com a tua luta. Eu falo que atualmente o ideal fosse, né, que a gente ficasse mais tempo com a criança mesmo, lá, porque quem sabe nossos filhos, né, não precisam dessa luta aí, mas eu fico muito, muito feliz de você ter buscado toda essa informação, de você estar podendo trazer essa informação para outras mamães, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença, porque é aquilo que você falou, é a preparação, o estímulo, mas a cabeça. Então a cabeça, eu falando, vai dar certo, é diferente de você falar, não, vai dar certo, deu certo, eu fui lá, eu fiz, eu tentei, e realmente, quando acontece muito da mãe retornar e nos primeiros dias, oh, mas antes eu conseguia tirar 100, 120, baixa, mas às vezes tá aqui o motivo de baixar, né, de você começar, não, então relaxa, vamos com calma, vamos fazer isso, né, vamos pensar em alternativas, ordenha de madrugada, e assim a gente vai, e dá certo, né, no final dá certo. E a gente tem o que é o mais importante de tudo, que é a saúde do nosso filho, né? Que a gente busca com o retorno ao trabalho, a gente sabe que é uma luta, que não é fácil, né? Tem a nossa questão profissional ali toda envolvida, né? Que a gente precisa, às vezes, deixar de fazer alguma coisa para ir lá ordenhar, tem que pensar em bombinha, esterilização, né? Tem é tudo um a mais. Eu falo que a vida de mãe já é super corrida, a vida de mãe que trabalha mais corrida ainda. A vida de mãe que trabalha e ordenha, meu Deus, né? Fica bem difícil mesmo. Deixa eu ver. E que conselho que você daria, Lu, para uma mãezinha que vai voltar ao trabalho? Que conselho que você daria? Então, eu acho que o mais importante, não só para esse momento, mas desde a gestação, é realmente buscar conhecimento. Então, eu acho que para mim isso foi muito importante em todos os momentos, desde a minha gestação, de parto, de amamentação, de retorno ao trabalho, que foi buscar o conhecimento. Então, assim, eu acho que durante os 9 meses, ele não é só para formar o neném e o quartinho. Esses 9 meses, eles são importantes para as mães buscarem o conhecimento, para entenderem o que vai acontecer ali com elas, né? Principalmente para as mães de primeira viagem. Desde o trabalho de parto, qual que é a próxima fase, o que eu vou passar, e a amamentação e o retorno ao trabalho também. É um trabalho que ele não pode começar ali uma semana antes de voltar ao trabalho. É uma coisa que ela tem que ser pensada desde o início. Então, se a mãe ela pretende manter a amamentação do filho, que é uma questão de saúde pública, que é um direito fisiológico da criança, é importante para a saúde dele e da mãe, ela precisa trabalhar nisso desde o início. Então, já pensar em como vai ser, já pensar em fazer as ordenhas. Eu, inclusive, me arrependo de ter perdido tempo, porque eu comecei a tirar leite 2 meses antes do meu retorno. Durante 1 mês eu fiquei parada. Eu doei 4 meses, fiquei 1 mês parada e depois eu comecei a montar meu estoque. E eu montava assim, com pouco a pouco. Hoje eu penso, falo assim, eu poderia ter feito mais, eu poderia não ter parado, eu poderia ter estimulado ainda mais, tirado ainda mais, porque hoje, por exemplo, o meu estoque ele já não é tão farto quanto no início, né, por causa dessa questão que consome mais. Então eu vou montando meu estoque semana por semana. Então a dica que eu tenho para dar é busque o conhecimento. Estude, né? A página da Paula é recheada de informações, ela tem cursos também que são excelentes para ajudar a mãe a ter esse conhecimento e para seguir, né, toda essa informação e não perca tempo. Então, assim, desde o início, já monte o seu estoque, já vai fazendo tudo que pode ser feito, porque no final já é tarde demais, né? Se a gente deixar tudo para a última hora, a gente não vai conseguir manter isso por muito tempo. E não desistir, né? Às vezes a gente pensa, nossa, agora não vai dar mais. Mas semana por semana aqui tá indo o meu estoque. Então, essa é a minha dica. Né? Exatamente. E não é o fim do mundo se algo... Já aconteceu de mães minhas descongelar, perder todo o estoque, aí ter que recomeçar do zero. Então, assim, é importante não desistir. A gente tá tranquila que tá fazendo o melhor, tá dentro do que a gente espera, do que a gente estuda, né, Lu? Isso é o mais importante de tudo mesmo.
Que bom, Lu. Fico bem feliz. Não sei se temos mamães aqui que têm dúvidas para mim ou para Lu sobre o retorno. Deixa eu ver aqui. Quer falar mais alguma coisa sobre o retorno, Lu? Eu acho que foi. Acho que foi isso mesmo, meu retorno. E aí eu tenho um conselho também para quem não é mãe ou para quem é mãe que não teve sucesso na amamentação. Não assombre as outras mães. Não fique na cabeça das outras mães falando, ai, vai desmamar, ai, meu peito secou, não vai dar certo. Porque isso acaba, né, influenciando negativamente a cabeça da mãe que quer tentar. Né? Então, é uma dica também para... Que seja apoio, né? Isso. Ou paga uma consultoria, ou dá de presente, a informação correta, né? Chegou um momento que não dá mais pra gente ficar. Eu falo, né? Eu falo muito na minha página, a dificuldade da chupeta e da mamadeira. Mas eu fiz e nada aconteceu. Mas, gente, não é o seu caso, é a maioria. A informação, ela tá ali porque a pessoa precisa dela. Claro, a escolha é de cada um. A gente vai respeitar todas as escolhas sempre, acolher todas as mães. Mas aquela que quer tentar, a gente tem que deixar tentar, né? E não ir com aquela opinião negativa de que eu não consegui, você não vai conseguir. E apoiar, não, vai dar certo, tenta lá, né? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. É isso aí que as mulheres precisam, né? E graças a Deus a tua família sempre aceitou muito bem teu esposo, todo mundo te apoiou bastante. Sim, meu esposo já me ajuda a esterilizar a bomba, né? A minha mãe também sempre me ajudou, né, tive muito apoio deles. Que bom. Ó, tivemos uma dúvida aqui, Lu. Quanto tempo o leite dura congelado? Você quer responder ou quer que eu responda? Acho que você pode responder. Posso responder? Então, assim, gente, aqui no Brasil a recomendação é que o leite congelado seja de 15 dias. Mas o que acontece? Essa recomendação é uma recomendação que foi feita através das mulheres brasileiras, da temperatura das mulheres brasileiras, do grau de instrução das mulheres brasileiras, né, do freezer, do tipo de freezer da maioria das mulheres brasileiras. Então, ela foi feito um estudo geral e essa orientação é geral, tá? Aqui no meu Instagram, geralmente eu dou essa orientação porque eu não sei a realidade de cada mamãe. Então, para a gente poder usar outras normas americanas, que dizem que o leite pode durar de 3 a 4 meses até 6 meses congelado, a gente precisa garantir muitas coisas. Então, a gente precisa de um freezer separado da geladeira, a gente precisa que essa esterilização seja muito bem feita, que a pessoa realmente tenha condições de fazer essa esterilização de forma correta, que esse leite não fique muito tempo em temperatura ambiente, principalmente se for uma região quente, tá? Então, essa é a recomendação. Aqui no Brasil, a recomendação é de 15 dias. A gente pode adotar outras recomendações de 3, 4 até 6 meses, desde que a gente garanta realmente a qualidade desse leite. Então, para eu poder dizer para você se você pode ou não, eu preciso analisar individualmente. As condições de cada um, né? Isso, a realidade de cada mamãe, tá bom? Deu para responder, Josi? Me conta lá. Vamos ver. Vamos ver a Melina lá. Bebê em livre demanda, mama umas 9 vezes ao dia. Mas a produção caiu. Acho que terei que complementar, mas não queria. Como aumentar a produção? Não sei se a Melina estava aqui ou não, né, Melina? Desde o início. Melina, estímulo, tá bom? Começa aí a fazer de 3 a 4 ordenhas por dia, ordenha pós-mamada, de 5 a 10 minutos. Você já vai ver que vai começar a subir essa demanda aí. Graças a Lu é uma prova viva de que produção, ela responde diretamente a estímulo. Diretamente. O restante é tudo complementar. Então, se a gente faz o estímulo e estuda, entende como é que funciona o corpo, a produção aumenta sim. Certo? A Thay mandou lá. Qual o melhor jeito de congelar? Pote, vidro ou plastiquinho? Lu, conta aí, como que você gostava de congelar o teu leite? Então, eu acho mais prático o saquinho estéreo. Porque como eu transporto para o trabalho, né, o saquinho estéreo ele é mais fácil, porque ocupa menos espaço, é mais fácil para levar para onde o meu filho fica e também por uma questão de tempo, né? Quando a gente volta ao trabalho, fica tudo muito corrido. Então, eu ainda ter que esterilizar, lavar os potes, isso era um dificultador para mim. Então, eu dei preferência para utilizar os saquinhos estéreis
porque eu achei mais prático, mais fácil, ocupa menos espaço no freezer, né? Porque eu uso um compartimento extra frio dentro do freezer para garantir a condição, né? Que foi o que você falou anteriormente, né? Das condições para poder ficar diferente do que o Ministério da Saúde recomenda. Então, o saquinho eu achei mais prático. Mas, assim, essa é a minha opinião. Isso. Então, eu compartilho dessa opinião da Lu, né? Primeira coisa é questão de espaço, né? Se a gente tem pouco espaço, o saquinho, com certeza você consegue, né, Lu? Pôr um monte junto, né? Economiza espaço. E a parte dele já vir completamente esterilizado, eu sempre falo que é descartável mesmo. Tem algumas mães, não, mas eu li não sei aonde que pode. Não, eles são, né, descartáveis mesmo. Então, compensa muito tanto pela parte do tempo quanto pelo espaço, né? Mas daí a gente tem as outras opções que são válidas do mesmo jeito, que são potinhos de vidro com tampa de plástico, obrigatoriamente. Ah, pode vidro com tampa de metal? Não. Vidro com tampa de vidro? Não. Vidro com tampa de plástico ou potinhos de plástico, né? Feitos especificamente para leite materno ou de vidro específicos para leite materno. Essas são as opções que a gente tem aí. Tirando o saquinho descartável, todos os outros precisa esterilizar antes de usar, certo? Olá, Dani, uma pergunta da Dani para a Lu. Até quando você pretende manter o aleitamento materno? Então, eu pretendo seguir as recomendações do Ministério da Saúde, que recomenda que até os 2 anos o leite materno seja oferecido de forma complementar, né, com a alimentação, mas eu pretendo continuar ordenhando durante o dia no trabalho, pelo menos até completar 1 ano do Arthur. Acho que porque assim, acaba sendo um tempo a mais que a gente gasta, isso impacta de alguma forma. Mas eu gostaria, né? Não sei, eu tô falando isso, mas pode ser que semana que vem já não dê mais certo, mas se não for, já sou muito grata de pelo menos até o momento ele ter recebido leite materno, mas eu gostaria de manter as ordenhas durante o dia até ele completar 1 ano, e aí depois disso eu vou vendo como é que vai ser, né? O momento a minha meta é 1 ano, e até os 2 anos eu gostaria de tentar pelo menos ali no momento que eu estiver em casa. Isso, perfeito, Lu. Eu falo que até 1 aninho de idade ainda o principal alimento é o leite materno ou a fórmula, né? E até os 2 anos de idade, o sistema imunológico da criança ainda não funciona 100%. Uhum. Leite materno é muito importante. Mas depois de 1 ano, ele já vai estar comendo, né? Muito melhor. O leite ele já se torna complementar à alimentação, não o principal. E aí, você dando mamar à noite, final de semana, ele tem ali o suporte de anticorpos, né? Pelo tempo que quiser. E eu sempre falo que a amamentação é via de mão dupla. Então, às vezes a mãe, vou dar mamar até largar, até 3, 4 anos. Aí, de repente, vem ali uma perturbação da amamentação, vem uma sensação ruim, a mãe quer largar antes. Às vezes a criança larga antes. Então, eu falo assim, a amamentação é uma via de mão dupla. Sempre falo, vamos primeiro até 6 meses, depois de 6 meses a gente vai para 1 ano, depois de 1 ano pensa de novo, sempre com pequenas metas, que fica muito mais fácil de alcançar, né, Lu? Isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Qual a forma correta de esterilizar a bombinha? Então, a esterilização existe, esterilização de micro-ondas, mas a forma correta de esterilizar é você pegar uma panela, ferver a água, a hora que ferver você desliga, coloca tudo que entra em contato com o leite e depois você coloca para secar numa toalha ou num pano limpo. Não pode passar nada dentro para não contaminar. O ideal, a melhor forma é deixar secar naturalmente mesmo. Certo? Lu? Esteriliza desse jeitinho? Eu esterilizava desse jeito no início, no trabalho eu esterilizo no micro-ondas. Micro-ondas, né? O saquinho esterilizador. Ótimo, também funciona super bem. Seguindo as recomendações. Vamos lá, a Dani perguntou. Minha filha tem 2 anos e 2 meses e há 10 dias desmamei. Tinha uma coisa que me chateava bastante, que era as pessoas sempre julgarem porque minha filha ainda mamava. Como você lida com isso, Lu? Eu não ligo mais para a opinião das pessoas, não. No início, como foi meu primeiro filho, eu sofri muito
com a opinião das pessoas, porque a opinião das pessoas ela era divergente. Umas pessoas falavam faz, a outra não faz, uma pode, outra não pode. Então eu sofria muito com isso no início, porque eu pensava, gente, se eu não estiver fazendo a melhor coisa pro meu filho, hoje eu não me importo, eu não tô nem aí, pode falar. Eu acho que essa parte da gente buscar o conhecimento e saber a importância das coisas, saber por quê. Até para você deixar de seguir uma coisa, é importante você saber o porquê daquilo. Olha, a recomendação é essa, para mim não dá certo, eu não vou seguir, mas eu tô ciente disso. Então hoje eu não me importo mais que as pessoas falam. Vou continuar amamentando enquanto der certo. E não tô preocupada mais com a opinião dos outros, não. Isso. O melhor caminho é a informação mesmo, né, Lu? A gente tem a informação de que aquilo é o melhor e você decide aquilo. Porque, ó, gente, vamos falar se você fizer, se você não fizer. Independente da escolha, vamos falar, né, Lu? Se você desmamou, mas por que você não amamentou por mais tempo? Se você ainda amamenta, nossa, mas não virou água, né? Então, eu falo que a opinião sempre, a crítica, a opinião sempre vai ter. Vamos trabalhar aí a mulherada que tá ouvindo para não fazer isso com outras mamães, porque nem sempre a gente está com o psicológico forte na hora que escuta, às vezes a gente está mais fragilizado e a gente escuta algo e mesmo com essa proteção a gente, né, dá uma balançada ali. Então a gente tem que trabalhar isso, mas é isso mesmo. Você tendo conhecimento, sabendo que você está fazendo melhor pro seu filho, deixe que fale, né, Lu? Isso. Vamos ver se tem mais alguma mamãe com alguma dúvida aí. E teu pequeno tá dormindo agora? Tá com Tá. Ele dorme, a gente faz o ritual de sono dele desde que ele nasceu, por volta das 7 horas, então às 7h30 ele já tá dormindo. Ai, que bênção, né? Assim é bom. E aí ele acorda cedo ou não? Ele acorda cedo. E a gente também tem que levar ele pra casa da avó, né? Da bisa, no caso. Então, Ó, Lu, tem mais uma perguntinha aqui para você. Lu, o que você escreve em cada saquinho? Somente a data? Eu coloco o nome do meu pequeno, data e hora da primeira ordenha. Muito bem. E aí você vai juntando, mas você junta o saquinho? Sim. Isso é uma dúvida bem frequente. Se pode adicionar novas ordenhas ao saquinho? Pode sim, desde que você use a data e o horário da primeira ordenha. Perfeito, perfeito. Lu, deixa eu ver, acho que agora acabou as dúvidas aqui. Se alguém quiser ainda, enquanto a gente vai se despedindo aí, pode mandar a dúvida. Lu, eu queria primeiramente te agradecer demais da conta por essa troca de experiência. Você é uma pessoa iluminada, onde você já conseguiu levar um pouquinho dessa tua luz no teu ambiente de trabalho, né? Já conseguiu, né, que eles tivessem esse espaço maravilhoso. Por isso que eu quis você. Falei, não, eu preciso conversar com a Lu, levar essa luz para outras mamães, porque eu sei que o que falta, além, às vezes, do planejamento, do estudo, é a confiança. Então, vir aqui uma mãe e falar assim, não, é possível, dá certo, funciona. Eu tenho certeza que você já transformou a vida de muitas mamães e com essa nossa live, que eu vou divulgar aí para mais mamães, vai divulgar ainda mais, né? Eu tenho certeza que todo mundo que participou concorda comigo. Continue assim e no que você precisar pode sempre contar comigo. Muito obrigada, Paula. Obrigada pelo espaço, pela live, por poder compartilhar minha experiência e quem sabe aí influenciar alguma mamãe que também tem dúvida. E te agradeço também por todo o conhecimento que você me passou na sua página, no seu workshop, que isso foi muito importante para eu conseguir manter a amamentação do meu pequeno até o momento, até agora 10 meses, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas até agora deu certo. E você tem culpa nisso. Que bom, fico muito... Uma culpa positiva, mas o esforço é 100% seu. Mas eu fico muito feliz de fazer parte dessa história, de poder divulgar aqui comigo, tá bom? Ó, tem uma mamãe que falou, Lu, parabéns pelo seu empenho em fazer o melhor pelo seu pequeno. Sua história com a amamentação é linda. Parabéns, Lu. Pessoal aqui, graças a Deus, gostou bastante da sua história aqui, Lu. Parabéns mesmo, de verdade, tá bom? Contem comigo. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.